Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH, estou aqui com o Tailan para a condução de mais um episódio. Tailan, outro episódio por vídeo. Já conta para a galera sobre o que a gente vai falar hoje. Exatamente, pessoal. Olá, espero que vocês estejam muito bem. Mais uma vez nos acompanhando por aqui no Olhar de Especialista, essa editoria que nós somos verdadeiramente apaixonados e que traz muitas informações a respeito do mercado financeiro com verdadeiros especialistas. E hoje o tema, PH, é sobre renda fixa. Nós vamos tratar deste tema que para algumas pessoas acaba sendo um pouco espinhoso, né? Eu diria que, para provar mais uma vez, aquele mantra, né? Que a renda fixa ela não é tão fixa assim. Então, Exato. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo e tem aquele título pré-fixado, aquele título atrelado à inflação, está com dúvida dos movimentos que vem acontecendo esse ano, fica com a gente até o final desse episódio, porque a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, né, Tela? Exato. Fica com a gente que a gente vai simplificar por aqui. Então é o seguinte, se você nos acompanha, sabe que nesse universo de renda fixa existem títulos públicos, aqueles que são emitidos pelo governo, e os títulos privados que são emitidos por empresas. Hoje nós vamos tratar deste panorama de renda fixa dando um enfoque principal nos títulos privados, tá? Ou seja, os ativos que você pode aplicar, efetivamente como acessar este mercado. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que Petrobras está emitindo alguns papéis de dívida. Como participar dessa oferta desses papéis? Como que você poderia acessá-los? É um mercado arriscado? Depois de a oferta inicial ser realizada, você ainda pode participar? Enfim, para isso hoje a gente vai tratar deste assunto e de um pouco mais, não é isso? O nosso primeiro convidado é o Fernando Hajime, head da mesa de renda fixa na Ágora Investimentos. Hajime, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fica aqui à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes, já falar um pouco a respeito de você, quem que é o Hajime no mercado financeiro, o que você faz hoje em dia? Bacana, obrigado pelo convite, PH, Tailan. Bom, eu trabalho na Organização Bradesco já são 15 anos, eu entrei no departamento de tesouraria. Em 2 anos eu trabalhei na mesa varejo, era uma mesa que fazia operações de empréstimos para pessoa jurídica, então o foco ali era uma negociação de taxa especial. Em 2010 eu entrei na mesa que basicamente é onde eu estou até hoje, né? Então é uma mesa que tem como foco atender, naquela época, os clientes do segmento private, né? Que são os clientes que são os clientes com grandes fortunas, com foco em renda fixa, né? Então, naquele momento, a gente fazia operações tanto no mercado local como no mercado internacional, né? Então, títulos públicos, títulos corporativos, tanto no Brasil como lá fora, derivativos, produtos estruturados. E aí, em 2021, essa mesa a gente passou a fazer essa mesma atuação pela Ágora, né? Então, eu estou hoje na Ágora Investimentos. Então, aí são 15 anos de história no Banco Bradesco. Bacana. Bela história, 15 anos, tempo razoável. E, Hajime, o que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo? Horas vagas, o que se eu pudesse fazer o tempo todo seria planejar uma viagem, né? Eu gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, né? Então sempre que eu tenho uma possibilidade de arranjar um tempinho é planejar a próxima viagem. Então é algo que eu gosto bastante. Outra coisa é estar com a família, né? Então, eu tenho uma filha de 2 anos, então tempo vago no final de semana, uma coisa que eu gosto muito é aproveitar com a minha esposa, com a minha filha. Acho que é eu gosto de aproveitar da melhor forma o meu tempo livre. Bacana, legal, Hajime. Também tenho uma de 2 anos, sei como que é, ocupa bastante as nossas horas vagas. Aí se for viajar, em vez de você perguntar no chat GPT o roteiro, você vai falar com o Hajime agora. Vou falar com o Hajime da próxima vez. Para ele te ajudar. Bom, o nosso segundo convidado também está estreando por aqui, Otávio Fragoso, analista de produtos na Ágora. Otávio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e também conta para o nosso ouvinte quem que é o Otávio no mercado financeiro. Legal, obrigado Tailan, obrigado PH pelo convite, é um prazer estar com vocês e com o Fernando Hajime aqui. Bom, o Otávio começou no Bradesco há uns 6 anos atrás, comecei através ali da mesa de derivativos, depois trabalhei um pouco também na parte de stock option, atendendo as grandes empresas que a Ágora / Bradesco Corretora atendia, e depois eu acabei indo para a mesa de produtos de renda fixa, onde eu estou atualmente. A gente acaba utilizando ali, né, principalmente voltado para ofertas públicas, seja de renda fixa, de renda variável, olhando sempre as melhores oportunidades para o investidor e as melhores oportunidades até para a própria Ágora, né, que se encaixa com o próprio fit dos nossos clientes. Então, na nossa mesa,
tem a parte de ofertas públicas, mas também tem a parte de COI, de mercado secundário, e tem um pouco de tudo também, inclusive bancário, a gente acaba utilizando ali para distribuir para os nossos clientes. Da nossa parte ali na mesa de produtos é isso. Poxa, então tem bastante alternativa lá, né? Sim, sim, exatamente. Se o nosso ouvinte ficou em dúvida em relação ao que é COI, tipo, oferta pública, fica tranquilo. A gente vai dar uma explicação. Na verdade, eles darão explicações a respeito disso. E aí, Otávio, já trazer aqui sobre o que você faz nas suas horas vagas. Exatamente. Qual que é o seu hobby aí, Otávio? Legal. Bom, basicamente eu procuro aproveitar os meus finais de semana para dar uma relaxada, né? A gente sabe que o mercado financeiro é bem intenso, bem corrido, então eu gosto muito de estar com a minha família, com a minha esposa, e na parte do esporte, eu vejo que todo mundo ali que vem aqui fala um pouquinho sobre a parte de prática esporte. Eu gosto de jogar bola, jogar um futebolzinho de final de semana com os meus amigos, e é sempre muito bom para dar a liberada de adrenalina. Só fazendo aqui um parênteses aqui, o Otávio ele faz parte do time da Ágora e estava competindo na Copa do Condado. Ô, louco. Fiquei sabendo que tá entre os artilheiros, é isso? É verdade, nosso time está super bem. Inclusive, hoje é a fase de oitavas de final. Vai ser uma oportunidade boa ali para vocês acompanharem ali na Copa do Condado. Boa, vamos com tudo. E além da Copa do Condado, eles estão também no campeonato interno aqui do banco, que possivelmente vai enfrentar aqui o departamento de investimentos. Olha só. Vou dizer aqui que a freguesia tá do lado de lá, tá? Mas daí eu conversa para um outro papo. Bom, o Tailan colocou bem, né, que a gente está num momento de renda fixa bem interessante. A gente observa que os últimos 2 anos, principalmente após a pandemia, eles vêm chamando muita atenção. Então a gente teve uma escalada de inflação global. Isso naturalmente fez com que os bancos centrais ao redor do mundo subissem as taxas de juros. Os países emergentes, por incrível que pareça, se anteciparam, né? Então começaram primeiro esse movimento, destacando aqui o Brasil, e depois a gente teve os países desenvolvidos também fazendo esse processo de elevação dos juros, justamente por conta dessa inflação alta. Naturalmente, no início disso, a gente teve uma correção muito forte, porque a gente via de um contexto de juros baixos no mundo inteiro, e a gente veio por essa pernada de juros um pouco mais altos. Diversos títulos sofreram bastante, então quando a gente olha os anos isolados, principalmente o ano de 2021, o ano de 2022, foram anos difíceis ali para quem tem efetivamente a renda fixa. Então aqui já fica, né, o merchan, que a renda fixa ela não é tão fixa assim, porque quando a taxa sobe, o preço desse título ele acaba caindo. Mas quando a gente olha agora para esse ano de 2023, parece que a gente já vem para um contexto onde os juros começam a se estabilizar nos países desenvolvidos. Então tem aquela questão, né, vai subir os juros mais uma vez ou ainda nos Estados Unidos, depois disso tende a parar, tende a ficar estável por parte de quase 2024 inteiro, e depois eventualmente a gente pode iniciar o ciclo de queda. Enquanto quando a gente olha aqui no Brasil, esse ciclo de queda de juros ele já começou, né? Então já teve 2 cortes por parte do Banco Central, taxa Selic hoje já abaixo dos 13%, e aí nesse enredo a gente vê uma grande participação de ofertas, né? Trazendo aqui já para o contexto de oferta pública. Então primeiro eu queria entender como é que foi essa elevação no número de ofertas e, naturalmente, o que é uma oferta pública. Bom, PH, esse momento a gente teve, principalmente recentemente, esse boom, agora no mês de setembro, por exemplo, teve uma grande toada ali dentro das ofertas públicas, principalmente olhando para crédito privado, né? A gente viu muitas empresas emitindo CRIs, CRAs, debêntures incentivadas e acabando trazendo o próprio investidor, não só o institucional, mas como o próprio pessoa física, né? A gente vê ali, eu e o Hajime, a gente conversa bastante, que a pessoa física no mercado financeiro, ela está cada vez mais se especializando, né? Está conhecendo cada vez mais os produtos, entendendo mais sobre as próprias ofertas públicas que vêm como um todo. Então, a pessoa física está cada vez mais interagindo dentro desse setor, que antigamente a gente pode falar de uma maneira geral que era basicamente institucional olhando, né? Uhum. Então, esse é um ponto muito importante. Oferta pública é um momento onde a empresa ela vem ao mercado, né, captar os recursos, e pode ser basicamente de algumas formas, né? Seja através de ações, né, ou através de fundos, né? Onde ações o cliente final vai virar acionista da empresa e quando vem através de fundos o cliente final vai virar cotista. Através da dívida, a gente também pode ver essa toada, né, que foi que a gente acabou de comentar aqui, sobre a empresa vir trazendo um CRI, um CRA, uma debenture, de uma maneira que a empresa traga o recurso para que o cliente final aporte, entre parênteses aqui, uma dívida que a empresa está emitindo.
Então, esse é um ponto importante. E aí a gente entra naquela tônica, né? A pessoa física, ela está entrando cada vez mais nessas ofertas públicas, vendo como um atrativo não só as empresas com grande capital, ou seja, empresas AAAs, né? Que são os melhores ratings ali. AAA, né, para quem não sabe, é a melhor escala ali de elevação da própria empresa, ou seja, é o melhor risco que a empresa pode ter. E o cliente acaba trazendo uma taxa atrativa, trazendo, enfim, uma série de componentes que é válido a gente analisar. Se puder complementar aqui em relação, acho que o mercado ele mudou bastante desde que houve a criação das debêntures de infraestrutura, né, que deram isenção fiscal para a pessoa física. Então, ao longo do tempo, isso foi atraindo o investidor, né, então foi criando um mercado para isso. Então, isso foi sendo fomentado ao longo do tempo. E aí, concomitantemente, o BNDES deixou de ser aquele banco que emprestava recurso bastante para as empresas, então ele perdeu um pouco aquele peso de emprestar dinheiro e foi mais seletivo na concessão dos empréstimos. E aí, essa lacuna ela foi preenchida pelo mercado de capitais. Então, a parte de debênture de infraestrutura ela foi realmente algo bastante essencial para o desenvolvimento desse mercado, né? E, obviamente, quanto mais empresas tem, mais você cria liquidez para esse mercado. Então, o investidor olhando, puxa, eu estou entrando no mercado que tem muito emissor, tem muita opção, muito papel, então ele fala, opa, eu acho que é bacana entrar aqui. Então, isso cria um ciclo virtuoso, né? Então, acho que isso tem feito o mercado crescer cada vez mais, né? Acho que é uma coisa bastante importante. Então, basicamente, quando a gente pensa em oferta pública, assim, se a gente puder resumir, é uma forma da empresa se financiar, digamos assim, né? E aí ela tem algumas maneiras de fazer isso, seja através de ações, pode ser um IPO, né? Ou seja, uma oferta inicial de ações, pode ser através de um follow-on, para quem já tem capital aberto, ou através mesmo de dívida, né? E também tem os fundos de investimento que no final do dia compram os títulos de dívida. Então, basicamente, se a gente puder resumir, são duas formas, através de ações e através da emissão de dívida. E aí o investidor que está do outro lado, então, ele tem que entender que dessa parte da emissão de dívida, ele consegue se aproveitar disso. Porque, geralmente, quando uma empresa ela vai emitir uma dívida, ela tem que emitir uma dívida acima da taxa livre de risco, considerando aquela emissão. Então, por exemplo, você vai emitir... tem várias formas de emitir, né? Você pode emitir uma dívida através de prefixado, atrelado à inflação, ou até mesmo emissões em dólar, né? E aí você tem como referência o título público, certo? Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Então, por exemplo, se eu vou emitir uma dívida para 2030, por exemplo, uma debênture para 2030, eu vou ter como referência um título atrelado à inflação para esse mesmo vencimento como piso. E aí eu tenho que emitir com um spread em cima disso. É mais ou menos esse o raciocínio? Exatamente. Então, o que a gente diz em finanças, né, que o título público é um título livre de risco, é o melhor risco dentro da economia. Então, todo mundo que desejar captar recursos, seja um banco, uma empresa, vai ter que pagar uma taxa acima dessa taxa. Essa diferença do que se paga acima, né, da taxa do título público é o que você comentou, que é o spread de crédito. Então, aí depende, obviamente, do prazo da operação, quem é o emissor, qual o setor. Esse spread ele pode ser maior ou menor. Então, depende e também depende das condições de mercado. Se tiver num momento muito turbulento, também esse spread ele pode abrir muito. Ou se tiver num cenário muito otimista, ele também pode se comprimir bastante. Mas, basicamente, seria isso, né? Então, pensando em papéis no mercado brasileiro, o mais comum é uma dívida em inflação, né? Então, a referência acaba sendo a NTNB, né, que é o Tesouro IPCA, com juro semestral. Então, ele é a referência. Então, todo título, o investidor vai olhar e falar, olha, eu vou aplicar num papel, numa debênture, que está pagando, sei lá, 100 bases ou 1% ao ano acima do preço do título público. Só para tangibilizar, né, Telão, acho que é legal a gente trazer números assim, porque quando a gente pensa, por exemplo, no Tesouro IPCA+, para 2030, por exemplo, a gente está falando aí de IPCA mais 5,8, IPCA mais 6 arredondando, tá? No estresse que a gente está de mercado agora. Se a gente está falando de um título de dívida com 1%, isso aqui tem imposto, tá, pessoal? Então, lembrando isso, né? O Tesouro IPCA vai ter um imposto. Se a gente está falando de 1%, por exemplo, acima, a gente está falando de um título emitido IPCA mais 7 ao ano, tá? Isento de imposto de renda. Olha essa oportunidade. É bem interessante, de fato. E deixar claro aqui para o ouvinte que os títulos eles têm que sair naquela remuneração acima do título público, né? Não faria sentido o título público, como o Hajime bem colocou aqui, ele é considerado livre de risco, é um emitido pelo governo. Se o governo ele não faz o pagamento do seu respectivo título, também é esperado que a empresa não faça. Então, por isso que a empresa ela vai, sim, trazer uma remuneração superior ao do que é, por exemplo, trabalhado ali no Tesouro Direto, em razão de inadimplência, em razão de incerteza econômica, em razão do alongamento do prazo da dívida da empresa e
diferentes motivos que a empresa também teria para se financiar, né? Existem empresas que gostariam de se financiar para realizar investimentos no seu processo, para aumentar ali, por exemplo, a sua produção. E tem muitas empresas que também se endividam para alongar a sua dívida. Ou seja, eu vou ter que pagar uma dívida daqui a um ano? Não, então eu vou ter que captar recurso agora, vou, por exemplo, quitar essa dívida e buscar alongá-la um pouco mais, porque eu lido com esse problema um pouquinho mais à frente. Então, isso também existe bastante no mercado. Agora, por exemplo, por que uma empresa ela decidiria se endividar, né? Ou seja, buscar ali capital de terceiros ao invés de, por exemplo, emitir ações no mercado final? Porque as empresas elas poderiam muito bem, sei lá, ir para a Bolsa de Valores, emitir ações, porque algumas empresas optam por emitir ações, outras empresas optam, por exemplo, por emitir dívida. Né? Acho que depende muito do momento de mercado, né? Então, se você tem um momento de mercado baixista, se uma empresa se lança um IPO para fazer uma captação em ações, ela vai provavelmente conseguir um preço não desejável. Então, se o mercado está em baixa, é um preço um preço que não vai ser tão atrativo. Então, ela pode optar por dívida. Então, temos até casos recentes de empresas de saneamento que avaliaram a possibilidade de fazer um IPO, cancelaram porque não acharam que era um momento apropriado, captaram dívida, captaram até um volume bem razoável, né, uma emissão bem de bilhões de reais. Então, acho que depende muito do momento, né, de mercado, se é um mercado mais favorável para fazer essa captação ou não, e ela vai avaliar. Cada empresa também vai ter sua estrutura, né, em termos de custos, qual a composição ideal em relação a equity, em relação à dívida. Né? Então, essa conta, acho que cada empresa tem o seu ótimo. Mas eu acho que é muito do momento de mercado, fazer essa avaliação se é melhor fazer a captação via ações, né, via mercado primário, ações, ou via dívida. E, Hajime, a gente tem diferentes indexadores no mercado financeiro. Eu acho que é até legal dar uma explicação para os nossos ouvintes. Né? Tem o pré-fixado, que é aquela taxa que já é pactuada, ou seja, por exemplo, o título vai remunerar 13% ao ano. Então você já sabe com certeza o que aquilo vai remunerar se você levar até o vencimento. Esse é um ponto muito importante. Se você vender no meio do tempo o título, pode trazer uma rentabilidade ali inesperada, como o PH já falou anteriormente. Tem título que paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, não sei, IPCA mais 5, IPCA mais 6. E tem título que remunera o CDI, que é muito próximo à taxa Selic, mais uma taxa pré-fixada, CDI mais 1, CDI mais 2%. Nesse momento de queda da taxa Selic, caminhando ali, por exemplo, para 9% no ano que vem, de acordo com as projeções, como que tem saído a maioria das ofertas? Em qual tipo de indexadora? Geralmente, as empresas elas procuram um dinheiro de longo prazo, porque elas têm projetos que precisam ser maturados, né? Então, é o que elas procuram, o maior prazo possível. Para quem está doando o recurso, o investidor, ele procura um prazo mais curto, ele quer evitar o prazo mais longo. Só que, obviamente, as coisas não se conversam. Não, mas como a empresa precisa captar num prazo longo, o investidor pessoa física tem um conforto em fazer uma aplicação em juro real, em IPCA. Porque se der alguma coisa errada numa posição pré-fixada, é uma posição que, se a curva abrir, né, então, se o juro subir mais do que se espera, isso tem impacto no preço, né, então você tem uma desvalorização quando você faz a marcação ao mercado. No juro real isso também acontece, mas você, por outro lado, por mais que você venha a perder com a abertura da curva de juros, num cenário desse, se a inflação sobe, você está recebendo uma parte ali na sua rentabilidade. Então é muito comum, o mais comum continua sendo as emissões em IPCA, que é onde tem interesse do tomador com o doador. Porém, recentemente, a gente tem visto que as empresas têm ouvido os investidores nesse desejo de ter papéis mais curtos. Então, elas têm feito emissões com séries atreladas à taxa pré-fixada e a CDI mais taxa. Porém, são emissões com prazo mais curto, geralmente 3 a 5 anos. Ao passo que o IPCA, a gente vê emissões de 7, 10, tem casos até bem mais longos, como com 15, 20 anos, mas eu acho que o mais comum hoje na indústria é alguma coisa em torno de 7 a 10 anos. Entendi. E o legal disso daí, que o Hajime acabou de comentar, é que as empresas elas vêm realmente com prazos distintos. Então, a gente pode ver a mesma companhia emitindo em prazos de CDI, IPCA e pré-fixada, em prazos de 5, 7, 10 anos, de acordo com a própria dívida que a companhia tem, né? Então, é como se, sei lá, se eu tivesse uma dívida aqui, vamos arredondar, né, para 1 milhão. Aí eu posso pegar esse 1 milhão que eu tenho e fracionar ele em diversos tipos de emissões, né? E aí, para conseguir atender essa demanda que você falou, né, Hajime, de mais curto prazo. Então, o mais curto prazo, por exemplo, eu coloco CDI mais 2, CDI mais 1 e eu alongo a parte de IPCA. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Mas eu vi também que a gente teve algumas emissões em dólar, né? Eu acho que isso vem chamando bastante atenção. Então, a gente tinha até uma emissão recente lá que estava, por exemplo, dólar mais 6% ao ano. Isso, pelo menos para mim, foi novidade, tá? Eu não tinha visto emissões nessa linha. Para vocês também foi uma novidade esse tipo de emissão?
Ali na renda fixa a gente costuma olhar, é um papel um pouco diferenciado dos outros, como a gente acabou de comentar, de CDI, IPCA e pré-fixada. Acho que o Hajime pode até comentar um pouco melhor, mas é um papel que tem uma liquidez bem reduzida com relação aos outros tipos de papéis, né? Exatamente, ele tem uma particularidade que assim, todos os papéis, quase todos no mercado brasileiro, a gente está acostumado a calcular juros em dias úteis, né? Juros compostos em dias úteis. Essas emissões em dólar, elas seguem o cálculo de um papel lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é juros linear, considera o ano com 360 dias corridos. Então, tem uma particularidade um pouquinho diferente em relação a cálculo de juros, mas, de fato, o que o Otávio falou, acho que o que é mais importante é a questão da liquidez. Então, a gente tem ainda muito poucas emissões no mercado em dólar. Então, hoje no mercado secundário, eu não consigo ver ainda esse giro, eu não estou vendo um volume que dê esse conforto para o investidor fazer uma alocação um pouco mais ativa. Então, assim, aquele investidor que tem interesse em estar exposto ao dólar e opte por um papel indexado a dólar, a recomendação é que seja um dinheiro que não seja usado em nenhum momento, que ele vai ficar até o vencimento, porque se ele precisar sair, é muito provável que ele não consiga uma saída ou ela seja uma saída muito punitiva por conta da liquidez. Essa questão do secundário é o que eu ia chamar a atenção, né? Porque assim, quando a gente fala de uma estrutura dessa, eu sempre gosto de pensar, e aqui pensando em alocação própria do capital meu, tá? Do meu capital. Então, se eu vou entrar numa oferta dessa, eu sempre gosto de pensar em tentar entrar visando o vencimento. Eu acho que esse deveria ser o pensamento do investidor de uma forma geral, né? Então, vai entrar numa oferta, por exemplo, que seja IPCA, que seja dólar, sempre entrar com um foco em carregar esse papel até o vencimento. Por isso que eu gosto particularmente também daquelas que pagam juros semestrais. Eu até queria ouvir um pouquinho do que vocês pensam a respeito disso, porque eu gosto dessas justamente para ter as amortizações ali, o juro semestral e ir conseguindo, compensando e fazendo com que eu consiga carregar esse papel até o vencimento. Mas se eu precisar, tiver alguma emergência, como é que funciona isso? Existe um mercado secundário, né? O que é o mercado secundário? Então, primeiro tem o mercado primário, que as empresas acessam o investidor final diretamente, e tem o mercado secundário, que é quando os investidores começam a trocar os papéis entre si. Esse é o mercado secundário. Como eu comentei lá no começo, o mercado brasileiro ele se desenvolveu muito nos últimos anos. Então, assim, comparando com 10 anos atrás, que quando a gente olhava o mercado de crédito privado, podia falar que tinha meia dúzia de papéis. Era realmente isso, eram realmente pouquíssimas opções, você não tinha nem como pensar em diversificar, porque era muito pouca opção disponível. Hoje em dia tem muita opção, tem muitos players atuando, então tem muitas tesourarias atuando, muitas assets que dão essa liquidez, e as próprias pessoas físicas também. Então hoje o mercado não é um mercado líquido como uma bolsa, mas é um mercado com uma liquidez bastante razoável. Então, posso dizer com tranquilidade que se um cliente que tem um papel com um bom emissor, uma boa avaliação de risco de crédito, me pedir liquidez hoje, eu vou conseguir dar saída para ele. Então, eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo. Óbvio que, numa situação, uma nova pandemia, uma coisa completamente fora da curva, isso pode se alterar. Mas em condições normais de temperatura e pressão, né, a saída no mercado secundário é bastante tranquila. Tá? Não é algo que vou esperar dias. Não, pode ficar tranquilo que hoje o mercado é bastante maduro para poder absorver essas demandas de secundário. Eu acho que um ponto importante, que isso que o Hajime acabou de citar, é principalmente olhando nas ofertas públicas, a gente sempre, o cliente final, né, o investidor final, fica sempre atento ao volume da oferta, em como a empresa está posicionada e principalmente quais são as taxas que eles vêm praticando, né? Porque é isso tudo na oferta, né, que é o mercado primário, vai refletir, obviamente, ali no mercado secundário, e aí o Hajime muito bem explicou em relação à liquidez, ativos, enfim. Perfeito. O PH falou sobre levar até o vencimento. Eu penso como se fosse uma espécie de um contrato. Está escrito ali naquele contrato que você, o Hajime, por exemplo, vai levar aquele título IPCA mais 6% até o vencimento. Mas tem uma cláusula lá escrita que se ele se desfizer daquele papel antes do tempo, aquele papel ele vai estar remunerando, por exemplo, IPCA mais 4, ou IPCA mais 7, ou IPCA mais 8, vai depender. Por isso que muitas pessoas, às vezes, entram na plataforma da Ágora e veem papéis com diferentes remunerações, não é mesmo, Otávio? O cliente ele pode entrar lá na plataforma e ele vai encontrar esses papéis, certo? Exatamente. Ele entra na nossa plataforma e ele vai ver diversos produtos, às vezes até um próprio emissor pagando taxas diferentes. E, obviamente, foi muito por conta das condições de mercado, que ele veio na oferta pública, muito por conta do prazo, até mesmo, como o próprio PH comentou, até pela amortização e pagamento de juros. E aí, Hajime, eu acho que a parte da mesa ali, a gente tem uma bela de uma prateleira dentro da Ágora e que a gente tenta dar liquidez a praticamente todos os nossos clientes e, assim, obviamente, como o Hajime contou, né,
em casos de cenários extremos ou propriamente de um papel que talvez não tenha tanta liquidez, como a gente citou aqui do caso de dólar, de restante a gente não tem tanta dificuldade, né, Hajime, eu acredito. Não tem, né? E o cliente, né, reforçando, ele tem a facilidade de usar um aplicativo, o site para fazer as operações, e se ele não conseguir também, ele pode falar com o assessor dele na Ágora. Então, alguma coisa que não esteja disponível na plataforma também, o assessor tem total condição de acionar ali a minha mesa, né? Então, procurar um papel específico, alguma coisa, de repente um papel com menor liquidez, né? É possível também fazer essa procura também via assessor. E esse ponto do assessor eu acho que é crucial. Porque às vezes a gente acha que só porque é renda fixa a gente consegue tomar a melhor decisão. Por isso que muitas vezes é importante entrar em contato com o assessor, com o especialista em investimentos para ajudar nesse processo. Por mais que você precise do recurso, olha, eu preciso, vou ter que romper o meu contrato aqui, vou ter que resgatar. É importante você conversar com o especialista para verificar as melhores condições para fazer isso, né? E às vezes ele pode até te dar uma visão de um todo, de como é que está a sua carteira, falar, olha, não sai desse título aqui, sai desse, ao invés de você resgatar esse que está num vencimento, por exemplo, muito longo, vai te machucar um pouco mais, sai desse que é mais curto. Entendeu? Então é importante ter esse contato com o especialista, né, Thelma? Sim, não, é de suma importância. Como a gente costuma falar por aqui, por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você vai no médico. Se está com dor de estômago, você vai no médico. Poxa, você quer fazer investimentos? Você quer trazer um melhor planejamento às suas finanças? Você tem que procurar um especialista em investimentos, um assessor da Ágora. Se você está em dúvida onde encontrar o seu especialista, fala com o seu gerente de relacionamento de conta, ele vai te colocar em contato aqui com a nossa área de investimentos, que vai ter um corpo técnico ali, que vai ter um pessoal bem bacana, bastante especializado para dar esse auxílio no seu dia a dia. Vocês falaram da plataforma da Ágora e a gente falou de alguns instrumentos por aqui. O Hajime falou até de debêntures incentivadas. Mas eu queria saber o que existe nesse mundo. Eu sei que é uma sopa de letrinhas. Tem debêntures, tem CRI, tem CRA. Queria que vocês começassem pela explicação desses três, primeiramente. O que é essa tal de debênture incentivada? Por que ela é interessante? Bem como o CRI e o CRA. As debêntures, os CRAs e os CRIs são instrumentos que as empresas podem captar recursos, né? Então são as empresas corporativas, geralmente não financeiras, né? Vou até fazendo aqui um spoiler que eu vou falar no final, mas geralmente são empresas não financeiras captando recursos, né? Então empresas de diversos setores. E aí as debêntures têm dois tipos, tem as tradicionais, né, como elas são chamadas, e as incentivadas. As tradicionais são debêntures, tem esse nome por quê? Porque tem a tributação de renda fixa regressiva. Então, quem aplica nesse tipo de instrumento tem o regulamento do imposto de renda no vencimento ou no pagamento dos cupons. A debênture incentivada, ela tem o benefício fiscal do cliente não pagar, o investidor não pagar imposto sobre os rendimentos. Então, a taxa, a remuneração que ele contrata é líquida, né, uma remuneração final. Como foi bem colocado, aí taxas até bem acima do título público. Então, se você coloca a taxa, se você coloca o imposto na conta, a conta fica ainda melhor. E aí, geralmente, são empresas associadas são empresas associadas à infraestrutura do país. Então, por exemplo, são projetos de concessões rodoviárias, aeroportuárias, setor elétrico, óleo e gás. Então, alguns setores, não todos podem emitir esse tipo de dívida, mas eu acho que hoje é um instrumento que que tem um maior estoque hoje em termos nas mãos de pessoas físicas. Os CRAs e os CRIs são securitizações. E aí, as mais diversas variados tipos de empresas conseguem acessar esse tipo de mercado. Então, aqui eu posso ter uma empresa do setor de hospitais, eu posso ter uma empresa do setor de alimentos, uma empresa ramo imobiliário, até recentemente os bancos. Então, alguns bancos, inclusive o Bradesco, né, fizeram emissões de CRIs, né, nesse mercado. Então, são emissões. E todas elas, só reforçando, o CRA e o CRI, assim como a debênture incentivada, também dão uma isenção fiscal para o investidor. Tá? Então, quando ele olha assim, mais que são sopas de letrinhas, debênture incentivada, CRA e CRI, ele deveria olhar tudo como uma coisa só. São títulos corporativos isentos. Ele tem que olhar dessa forma. Porque por mais que seja uma securitização, até só para deixar bem claro, o que é uma securitização? Né? Quem emite o título é uma securitizadora. E aí, o que a securitizadora faz? Ela empacota um título do emissor, né, nessa estrutura e vende a mercado. Mas o risco final que você está assumindo é do emissor daquele papel. Então, quando fala CRI Bradesco, tu vai falar quem emitiu, a securitizadora XPTO. Mas qual é o lastro? É Bradesco. Então, o risco não é da securitizadora, é do Bradesco. Por isso que eu entendo que quando o cliente vai olhar, são letras diferentes, mas devem olhar de uma coisa só, títulos corporativos isentos.
A parte de bancários também tem uma sopa de letras enorme, não vou nem falar em todas, tá? Mas basicamente acho que o que mais interessa para a pessoa física são os isentos, né? Então, basicamente seria a LCA, a LCI, a LCA, letra do crédito do agronegócio, LCI, letra do crédito letra de crédito imobiliário, e a LIG, que é a letra imobiliária garantida, tá? O que tem de diferença entre LCA e LCI contra a LIG? LCA e LCI, ela tem a garantia do FGC, né? Então o investidor tem essa garantia se o banco vier a quebrar. A LIG, ela não tem a garantia do FGC, só que ela tem a garantia ao conjunto dos empréstimos que foram colocados como garantia para servir de lastro para a LIG. Então, você tem uma garantia real. Se o banco quebrar e o devedor continuar pagando, você ainda vai continuar recebendo isso depois, mesmo que o banco venha a quebrar. É como se tivesse uma preferência no recebimento. Ele fica até apartado do balanço do banco, né? Então, assim, não tem o risco de outros credores acessarem isso. Não, você não vai conseguir acessar aquilo. Então, aquilo ali meio que está, entre aspas, supondo que você tem uma carteira saudável, e geralmente tem uma regulamentação que obriga o banco a colocar somente títulos de pessoas que não estão devedoras, né? Então, tem toda uma curadoria. O banco não pode colocar um título lá, um empréstimo de alguém que está devedor, né? Sei lá, está inadimplente há 6 meses. Ele não pode colocar. Então já é uma carteira mais selecionada. Então, caso o banco venha a quebrar, ainda o investidor tem acesso àquela garantia. E é por isso que ela não tem o FGC, né? Exato. Acho que esse é um ponto importante, né? Ela já tem essa garantia real. E só para complementar, existem outros ativos também, que só para citar aqui, tem o CDB, que acho que é um clássico, né? Acho que as pessoas usam muito mais para uma gestão de liquidez, para ter liquidez diária. Hoje é basicamente LCA, LCI, o CDB para liquidez, e a LIG também pensando numa forma de diversificação também. Dá para explorar bastante coisa aqui, até falando aqui para o nosso ouvinte. Vamos lá, recapitulando. Isenção de imposto de renda apenas para pessoa física. Pessoa jurídica não tem isenção de imposto de renda em nenhum investimento. CRI, CRA, LCI, LCA, independente. FGC cobre títulos bancários, ou seja, LCI, LCA, CDB até R$250 mil por instituição, por CPF. Ponto bem importante. Agora, uma questão é muito importante. Muitas pessoas, quando eu falo de títulos de renda fixa para elas falam assim, poxa, vem aquela pergunta mágica, né? É arriscado? É arriscado? É seguro? Gente, todo investimento tem risco, tá? Todo investimento tem risco, até mesmo título público do governo federal. O risco envolvido, ele vai depender de cada empresa, vai depender de quem faz, por exemplo, quem está lastreando aquele papel. O Otávio falou aqui muito bem para a gente a respeito de escala de risco. Se você está observando, por exemplo, um papel que tem 3 As, ou seja, ele é AAA, ele é sim um papel de uma instituição financeira ou uma instituição que não é do setor financeiro, mas é privada, um papel que pode-se dizer que, de acordo com a avaliação dos analistas, ele é seguro. Então, ele é um papel que pode ser carregado ao longo do tempo. Geralmente, empresas mais arriscadas, que são B, Double B, enfim, elas pagam até mais para receber ali aportes dos investidores. Então, se você comparar um papel que é AAA com um papel que ele é, por exemplo, Double B, o Double B vai estar pagando razoavelmente mais, porque é uma empresa mais arriscada, ela precisa dar maiores incentivos para o investidor colocar dinheiro por lá. Agora explica aqui para a gente, é democrático para o investidor acessar esse mercado? Ele conseguiria acessar, por exemplo, com quantos recursos? Com R$1.000, com R$2.000? É ok? Não, com certeza. Olhando ali, principalmente ali do lado de ofertas públicas, ali na Ágora a gente tenta colocar os principais ativos como o investimento mínimo de uma cota, né? E normalmente essas cotas custam inicialmente R$1.000. Então é um investimento que a pessoa física consegue aplicar, né, esse dinheiro. E é muito importante isso que você citou, Tailan. É importante que o investidor final, principalmente pessoa física, procure o seu assessor de investimentos e principalmente procure saber mais sobre a empresa, em como ela está situada, como está o balanço dela e propriamente até a própria dívida dela, né? Então, o que a gente costuma ali falar na nossa mesa e até em conversa com o próprio Hajime é que às vezes a empresa é duplo A, né? E às vezes ela tem tendência a ser um AAA, por exemplo, uma empresa redonda, não é AAA por alguma questão de refino ou, enfim, uma nova análise de rating. Então, é importante que o investidor final sempre se atente ao risco-retorno que aquela companhia traz para ele, né?
Recentemente a gente teve boas emissões de boas empresas, companhias excelentes, remunerando até que razoavelmente com uma remuneração muito interessante para o cliente final. E aí isso reflete até o próprio mercado secundário, onde a gente vê os investidores, até após a oferta pública acabar, procurando aderir e comprar mais via mesa ou via home broker. Só um ponto que você falou, Tela, acho que é muito importante, né, para quem está ouvindo aqui a gente. Às vezes o investidor ele olha só a taxa, ele fica tentado a falar, nossa, que taxa boa, né? IPCA mais 9, IPCA mais 10, mais 11. E acho que o momento agora, né, como vocês já colocaram também no começo, é um momento um pouco maior de aversão a risco, né? Então é muito importante avaliar se aquele 1% a mais, 2% a mais em relação a um papel com boa avaliação de risco, vale a pena correr aquele risco. Então, acho que o momento agora é um momento mais seletivo, né? Pegar empresas realmente que têm uma boa avaliação, são empresas conhecidas, de preferência aquelas que acessam o mercado com frequência. Então, não se enganar, porque é uma taxa muito alta, certamente tem alguma consequência, você tem um risco maior, né? Mas a gente já sempre acha que o que se paga não é suficiente, né? Então, o foco tem que ser, acho que, realmente nas empresas com boa avaliação de risco de crédito. Não tem almoço grátis, né? Então, os grandes números, eles encantam, né? Então, a gente vê lá a mensagem, poxa, IPCA mais... Eu já recebi assim, tá? IPCA mais 11, a gente já viu uma... Quanto foi? IPCA mais 20? Por aí. Teve uma... Juro pra vocês, tá? Já recebemos. Então, assim, eu como cliente estou falando aqui, já recebi... Você tem até que desconfiar, né? Não, com certeza. Você para pra pensar, por uma dívida que vai crescer IPCA mais 20, caramba. É insustentável, né? Exatamente, é insustentável. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os grandes números. E eu acho que uma coisa que aqui a gente sempre fala é a diversificação. Mas nesse caso, quando a gente fala de crédito, eu diria que não é nem diversificar, às vezes é pulverizar mesmo. Então, não é nem diversificar, é você pegar, às vezes, o mesmo indexador, só que você vai pegar emissores diferentes. Então, poxa, sei lá, eu estou com um recurso, com um planejamento para usar esse recurso daqui a 7 anos, eu quero montar uma carteira de crédito. Poxa, o que você vai fazer? Você vai buscar diversos emissores para esse vencimento de 7 anos para compor o teu portfólio. Porque aí você vai pulverizar o risco de crédito, né? Porque o risco de crédito ele é silencioso. Ele é o risco que você não enxerga na oscilação, né? E quando você vai enxergar o risco de crédito, é o que a gente fala, ele é aquele que te dá o lockout, né? Como se fosse um Mike Tyson ali, vai te dar um murro, você vai beijar a lona, Sim. entendeu? Porque ele vai de 100 a 0. Então a marcação ela é muito forte. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre friso, né? Pô, quer fazer uma carteira de crédito? Dependendo do prazo, às vezes até recomenda algum fundo de crédito. Se não, quer fazer na pessoa física, pulveriza o máximo que você conseguir, buscando mesclar esses níveis de classificação de risco, né? Uhum. Sim, exatamente. E é aquela história. Gato escaldado tem medo de água quente. Eu acho que depois do primeiro trimestre desse ano, o mercado deu uma escaldada. Né? Aconteceram algumas coisas. Eu diria que se a água tá morna, tem gente que já pula já fora. Fica com medo, exatamente. E isso vem bem ao encontro do que o Otávio falou, que tem muita empresa boa emitindo papel com uma remuneração assim, que não é vista há um bom tempo. E aí a gente chega no tal do spread de crédito. Queria que vocês explorassem um pouco mais sobre o que é o spread de crédito, como que ele está atualmente, qual que é a perspectiva dele, se vocês puderem trazer aqui para a gente também. Por que tem muita empresa boa saindo com papel com a remuneração tão boa assim? De opções de crédito privado, mas ele ainda continua em patamares ainda bastante interessantes, né? Então, apesar de ter havido, no primeiro momento, uma queda dos juros futuros, né, que então levaram a uma queda das taxas de juros dos papéis, houve uma mudança recente, né, por conta da crise das treasuries. Então, isso fez com que a curva abrisse de forma significativa novamente. Então, aquilo que estava bom ficou ainda melhor, né? Então a gente não sabe até quando que essa escalada das treasuries tem capacidade de fazer a nossa curva continuar abrindo, né? Temos uma novidade, né, que é a questão da guerra lá de Israel contra o Hamas, né? Então mais algo que a gente não sabe como vai impactar os negócios. Mas acho que é importante reforçar aqui que o momento é bastante apropriado. Pode ser que o cliente, o investidor, não acerte na mosca, né, no alvo ao melhor momento, mas é um patamar de juros muito alto. Né? Quando você pensa em juro real a 6,5%, 7%, líquido de imposto, não tem como falar que não é algo atrativo. Sim. Então, por mais que errei um pouquinho, tudo bem, mas já começa a fazer alguma coisa, que o momento é muito propício. Esse movimento recente que a gente teve, de menos de um mês, 2 semanas para cá, foi um movimento em que a curva abria 25, 30 bases ao dia. Então, assim, foi muito rápido isso. Da mesma forma que foi muito rápido, pode voltar também muito rápido. Então, se eu fosse falar, né, aproveitar esses momentos de spread de crédito, acho que é algo que o cliente deveria
apostar e começar a colocar alguma coisa nesses papéis que são isentos de imposto, que estão com um risco de um spread de crédito bastante razoável. E tem papéis assim no mercado com mais de 100 pontos. O que é mais de 100 pontos? É mais de 1% ao ano. Então, se o título público paga 6, o papel vai pagar 7. Então, realmente, não tem como não olhar e não colocar alguma coisa. Pode não querer colocar tudo, mas alguma coisa tem que colocar. É muito, muito oportuno. Isso é bem interessante, porque no início do ano a gente viu uma abertura do spread de crédito, ou seja, as empresas elas teriam que, para emitir, pagar mais na remuneração, além do título público. Depois daquele estresse do primeiro trimestre, a coisa ela foi controlando, o spread de crédito ele foi fechando, porque a gente está passando por uma situação econômica melhor aqui no Brasil. Nosso PIB está tendo revisão de alta, isso melhora todo o ambiente de negócios, revisão de inflação em baixa no Boletim Focus, que é a média ali das opiniões coletadas pelo mercado financeiro. Então o spread de crédito ele foi reduzindo. Só que você bem citou, teve um estresse, e aí eu diria que agora o estresse ele vem lá de fora. A situação aqui no Brasil ela tá melhor, o estresse ele está vindo lá de fora das treasuries, os títulos públicos americanos, atingindo máximas desde o pré-crise de 2008, que acaba respingando para cá. A gente não vive cada país ali na sua aldeia fechada. Os países eles se influenciam e é como se a taxa de juros nos Estados Unidos fosse o passo inicial da escada. Se ela sobe, todos os papéis também têm que subir. E isso também acabou acontecendo aqui no Brasil. Como você bem falou, conflito recente entre Israel e Hamas que pode influenciar a alta do petróleo e acabar, por consequência, influenciando a inflação. Tem dois ganchos que eu quero pegar aqui para a gente discutir. O primeiro é que, às vezes, um outro mito que às vezes a gente precisa quebrar é que a renda fixa, às vezes, ela não te traz um rendimento alto. E eu acho que fica pouco tangível quando a gente coloca assim, poxa, juro real de 7% ao ano. Se a gente pensa numa inflação, vamos colocar de 4%, a gente está falando aí de uma taxa nominal de 11,5%. Só que por 11,5% por 7 anos, você dobra seu capital. Você dobra o capital. Então, isso às vezes falta um pouco dessa alusão, né? De entender que às vezes a renda fixa ela pode sim te trazer grandes oportunidades, até mesmo de você conseguir dobrar o recurso investido. Um outro ponto que eu quero trazer é justamente esse movimento de cenário recente que a gente está passando, né? Mas as pessoas estão se perguntando, poxa, quando a gente olhava em agosto, né, parece que o céu de brigadeiro desenhado, né? Então vamos lá, os primeiros 15 dias de agosto. A gente olhava ali o título público, o contrato futuro, na verdade, de juros aqui no Brasil, afletando ali a 8,5%, 9 em alguns momentos, ou seja, já mostrando que o juro ia cair fortemente em 2024 e 2025. Quando a gente olhava lá fora, as coisas também mais controladas, parecia que o Banco Central dos Estados Unidos ia parar o movimento de elevação de juros e, efetivamente, o mercado já colocava cortes na taxa americana de 200 basis points para o primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, não só ia parar de subir o juro agora, como ia começar a cortar já no primeiro semestre de 2024. Só que do meio de agosto para frente, a gente teve uma mudança total desse cenário, né? Então a gente tem agora, na verdade, um contexto diferente, onde os Estados Unidos pode fazer mais uma alta de juros agora na próxima reunião e tende a ficar com esse juro alto até o final do ano que vem. Isso gera toda essa reprecificação no mercado. Só em grandes números, a gente tem, até puxei aqui, tá? A T-Note de 10 anos no maior nível em 16 anos. E a T-Bond, né, que é o título mais longo lá nos Estados Unidos, de 30 anos, no maior nível em 12 anos. Então, olha o efeito, efetivamente, de reprecificação quando você olha o ativo mais seguro do mundo no maior nível de taxa em todo esse tempo. Como vocês enxergam esse cenário, olhando daqui para frente? Por mais que a gente está vendo uma curva americana com juros muito altos agora, se a gente olhar a curva de longo prazo americana, ela também está num patamar também muito alto. E qual que é a preocupação de ter uma curva de longo prazo muito alta? Essa é a curva que os agentes, né, usam para, por exemplo, tomar empréstimos, financiar uma casa lá, as empresas captam recursos. Então, não é essa taxa de curto prazo, é de longo prazo que também está alta. Então, o que a gente acredita que pode acontecer? Esse juros alto vai desincentivar as empresas a tomar recurso, vai desincentivar a pessoa física a contrair empréstimo para hipotecar a casa, para comprar alguma coisa. Então, isso que vai ter um efeito significativo na economia americana. Então, aquilo que a gente estava esperando, né, talvez não tivesse nenhum impacto, né, um impacto mais leve, talvez venha a ter um impacto mais acelerado na economia americana. Isso tende, então, a impactar, a fazer com que todo mundo também tenha uma desaceleração do crescimento econômico.
esse é só um reforço de acreditar que, por mais que a gente não acerte aqui, né, na questão anterior, o momento certo de entrar nesse tipo de aplicação, pensando nos papéis aqui do Brasil, essa expectativa de que haja uma desaceleração maior na economia americana vai fazer com que esses juros que estão em patamares altos, uma hora tenham que cair. Então, talvez agora seja um momento apropriado realmente, né? Reforçando aqui, não dá para saber se é o momento exato. Temos uma variável nova que é a guerra do Israel com o Hamas, que pode ter implicações que não estamos vendo, mas tudo mais constante, né? Parece que agora realmente esse momento é muito apropriado. Então, se apropriar agora para fazer uma alocação em renda fixa. Perfeito. É como a gente costuma falar por aqui, não dá para acertar a asa da mosca, Exato. mas a gente consegue fazer ali de um jeito polido, né? Uma aproximação, exatamente, de um jeito polido. Inclusive, você foi bastante polido em assumir o IPCA aqui no Brasil. A gente sabe que nós somos verdadeiros professores ao longo do tempo em 4,5%, PH. A gente sabe que tem uns solavancos aí no meio do caminho, principalmente aqui no Brasil, né? Eu diria que eu fui bem delicado aí na escolha, né? Foi bastante delicado, eu jogaria aí um pouquinho mais para cima na média dos próximos anos. Mas aqui a gente voltou a um ponto, a gente vem falando muito isso nos outros episódios, tá, Hajime e Otávio, da questão da alocação estrutural, pensando em planejamento financeiro, né? Eu acho que é sempre bom reforçar isso. Acho que o investidor, se a gente ficar tentando acertar qual que é o momento certo em qualquer mercado, acho que a gente não vai conseguir ter um bom resultado. A gente vai ficar sempre migrando de um galho para o outro, tomando imposto na maioria das vezes, assumindo perdas na maioria das vezes, sendo que se a gente fosse paciente, o resultado a longo prazo ele tende a ser mais positivo. Então, eu sempre falo, né, o ideal é você fazer essa leitura de cenário e naturalmente usar o seu especialista, seu assessor para te ajudar a ter essa visão e definir sempre uma alocação estrutural para o seu objetivo seguindo o teu perfil. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo para daqui, 7 anos. Eu vou desenhar uma alocação estrutural considerando o meu perfil, o quanto que eu aguento que essa minha carteira vai chacoalhar nos próximos 7 anos, associar isso ao cenário econômico que eu vejo, e aqui, claro, né, você não vai conseguir acertar um cenário de 7 anos, Sim. mas um cenário de, por exemplo, 12 meses à frente, 24 meses à frente, adequo ali um percentual que eu quero ter em cada classe de ativo e depois eu vou preenchendo as minhas caixinhas com os produtos que a gente falou aqui. Então, por exemplo, eu quero ter uma exposição de X% em renda fixa. Dentro dessa exposição que eu quero ter de renda fixa, aí eu vou escolher quanto que eu quero ter de debenture, quanto que eu quero ter de CRI, de CRA, qual que vai ser o indexador que eu vou usar. Eu vou pesar um pouco mais a mão em juro real ou eu vou pesar um pouco mais a mão em pré-fixado, mas o importante é desenhar uma alocação estrutural. O tático você vai ajustando no caminho. Vocês acham que esse é o melhor jeito? Com certeza, PH. Eu acho que assim como o investidor final tem uma carteira de ações, por exemplo, o cliente investidor final ele pode ter uma carteira de crédito privado junto com até emissores bancários para compor o próprio portfólio. Por exemplo, em oferta pública, como a gente citou aqui, existem 1, 2, 3 séries, cada uma indexada à inflação, indexada a pré-fixado, enfim. O cliente pode no mesmo título, pulverizar com indexadores diferentes. Então, esse é um tema muito importante. Eu acho que todo investidor, pessoa física, ele está ciente disso e que cada vez mais a gente enxerga ali dentro da carteira dos nossos próprios clientes uma pulverização maior. Então, tem cliente que tem setor de alimentação, de energia, de saneamento, e aí ele vai compondo um portfólio. O que é o mais interessante disso, né, PH? É que essas ofertas públicas de crédito privado, elas pagam juros semestrais, juros mensais, até recentemente a gente teve juros mensais. Então é muito interessante porque o cliente sempre vai ter, entre parênteses aqui, o dividendo, né, que são os juros vai pingar todos os meses ou todos os semestres, e dependendo da carteira que o cliente montar, às vezes ele consegue encaixar até dividendos mensais, né? Seja de companhias diferentes, né? Dividendos que eu quero dizer juros, né? No crédito privado. Então, ele montando essa carteira, eu mesmo, particularmente, eu tenho juros que acabam me intercalando mês a mês de companhias diferentes. Então, é um bom ponto. Eu acho que é um ponto que a pessoa física, principalmente, ciente do CRI, CRA e debênture incentivada, que são ativos que são isentos de imposto de renda, terem na cabeça, né? Montar aquela carteira de crédito privado, unido ali junto com os próprios emissores bancários. Esse ponto é legal porque a gente muda para um assunto aqui que vai chamar a atenção de você que está nos assistindo, que é a liberdade financeira, né? A famosa renda passiva, como é que eu construo isso? Então, usando todos esses instrumentos que a gente falou aqui, você consegue construir essa renda passiva. Renda passiva nada mais é do que o seu dinheiro que
está investido trabalhando para você. Então, efetivamente, imagina só, você todos os meses ter ali alguma coisa pingando na tua conta que é do seu próprio dinheiro trabalhando para você. O ideal é fazer o quê? Reinvestir esse recurso, né? Então, vai pingar, você reinveste e é assim que você constrói a famosa bola de neve e alcança ali. Vai chegar até o momento, né? Fazendo isso por muito tempo, por isso que a paciência ela é importante no processo. Fazendo isso por muito tempo, a sua renda passiva ela começa a ser superior à sua renda ativa. E aí, naturalmente, é quando a gente fala que quando você consegue ter uma renda passiva superior aos seus custos fixos, por exemplo, você já pode pegar e assumir aquela bandeira no Instagram falando que você tem a sua liberdade financeira, né? Porque a sua renda passiva supre seus custos fixos, né, Tailan? Sim, isso faz todo sentido. Tem muitas pessoas que vão acumulando. É a mesma conversa que a gente teve no último capítulo. A pessoa ela faz um aporte, ela se planeja, tem que ter todo um planejamento. Claro, sempre investir antes de gastar e não gastar e o que sobra você investe. Tenta fazer o raciocínio inverso, isso é muito importante, essa mudança de mentalidade. Investe primeiro, gasta as coisas do dia a dia depois, para isso vai precisar de planejamento. Você faz um primeiro aporte, você vai sentir prazer fazendo aquele primeiro aporte, vendo o dinheiro ali na tela do seu banco, por exemplo. Faz o segundo, o terceiro, isso é legal, isso é prazeroso. Vai ter um momento que você vai estar esperando ansiosamente o final do mês para conseguir fazer o seu investimento e ver o seu valor crescendo. E só um último comentário nesse ponto que é importante, até para a gente quebrar alguns paradigmas aqui, é que às vezes as pessoas acham que é muito difícil, né? Claro, tudo isso daqui demanda um tempo de você estudar, de você conhecer os produtos, é escutar o nosso podcast, por exemplo, é ligar para o seu assessor, bater um papo sobre o que você escutou aqui com ele para entender um pouco mais a fundo, mas eu diria que grande parte do processo de acúmulo de riqueza ele vem mais da disciplina e da organização do que efetivamente da decisão de onde alocar o recurso. Porque a alocação você tem um tempo a teu favor, né? Então você vai ajustando essa alocação com os seus aportes que você vai fazendo, mas a disciplina ela depende muito de você. Eu acho que é aqui que muitas pessoas pecam, né? Sim, isso faz todo sentido, PH. Eu queria também trazer um pouco de reflexão aqui, pessoal, sobre a parte de regulamentação disso tudo, né? E como que vocês enxergam essa regulamentação no Brasil? Vocês colocaram que a pessoa física ela vem entrando cada vez mais. Vocês enxergam que é muito por conta dessa regulamentação que está ficando cada vez mais clara para o investidor? Eu diria que mais do que regulamentação também a própria evolução. Sim. Né? As pessoas com uma cultura de, por exemplo, não vamos investir apenas nos meios tradicionais já existentes e vamos partir para meios alternativos que podem ter um pagamento mais interessante. Bom, olhando ali do ponto de vista ali de oferta pública, a gente teve uma nova regulamentação da CVM, que foi a 160 e a 161, que trouxe ali como é que eu posso dizer, estabeleceu um novo arcabouço ali para a própria área de ofertas públicas, né? Antigamente a gente tinha somente o prospecto, né, para o cliente ler como o documento principal, e o prospecto, para quem não sabe, é o principal documento ainda de oferta pública, onde tem prospecto que tem mais de 1000 páginas, onde consta literalmente tudo sobre a própria oferta pública, e que com essa nova legislação, se eu posso dizer que é assim, da CVM, trouxe alguns mecanismos que facilita tanto para a empresa captar esses recursos, como alguns facilitadores, como eu coloco aqui o caso da lâmina da oferta pública, que é como se fosse um resumo do prospecto, trazendo as informações essenciais, né, para o investidor final, e que é um documento obrigatório agora, que toda a companhia tem que emitir ali, principalmente para investidores qualificados. E é um documento que facilita a leitura do cliente, né? Traz de uma forma, entre parênteses aqui, resumida, para o cliente final saber as condições finais. Mas eu volto aqui a colocar que é muito importante ligar para o seu assessor, perguntar, tirar dúvidas, porque às vezes você lendo, né, acaba interpretando de um jeito e no final das contas de outra forma. Então é importante que você, cliente final, investidor final, acesse o seu assessor, entenda mais sobre a companhia, entenda quais são os riscos também da própria companhia e se aquela taxa está atrelada ali com o seu portfólio, com o seu risco, para o seu risco final. Lembrando que é muito importante que o prospecto é um documento obrigatório ainda para leitura e adesão da oferta, e que, obviamente, não se indispõe ali, né, fique de fora, mesmo tendo a lâmina como resumo. Uhum. E alguns termos que tem no prospecto, até mesmo quando o cliente vai fechar uma oferta pública, né, o assessor tem que passar por alguns pontos.
E tem alguns deles que não são, às vezes, tão simples de entender. Porque a oferta pública, ela tem um negócio de taxa teto, né? Quando é oferta primária, tem a questão do book building. Como que isso funciona, Otávio? Legal. Bom, a taxa teto é uma taxa onde a companhia ela estabelece como literalmente o teto, né? Que ela tem o máximo que ela pode pagar para o investidor final, que normalmente vem atrelado ao NTN-B mais algum spread, ou IPCA, ou CDI, ou, enfim, pré-fixada, por exemplo. É a taxa máxima que aquele emissor pode pagar para aquele cliente final. O que a gente tem visto, vide ali a demanda crescente de ofertas públicas, é que uma companhia captando bilhões de reais acaba emitindo muito mais do que ela precisa, né? Captando muito mais do que ela precisa. Então, às vezes, uma companhia que quer captar 1 bilhão de reais, ela acaba pegando de reserva 2 bilhões. Então, ou seja, ela captou ali, entre parênteses, o dobro. E aí, como é que funciona esse processo de pagamento de taxa, né? Ele tem aquele teto, só que, vamos supor aqui, tem muito mais investidores do que eles precisariam, né? O recurso foi o dobro, praticamente. Então, eles vão reduzindo, enchendo o bolinho ali por taxa, até chegar a uma taxa que ele, entre parênteses aqui, chegou no seu limite, né? Captou 1 bilhão de reais. Então, eles vão fechar, por exemplo, se a taxa é IPCA mais 5,20 e a IPCA mais 5 já tem demanda, eles fecham aquela taxa IPCA mais 5 e todos aqueles clientes que bidaram, né? Que aportaram ali de IPCA mais 5 para baixo, levam a taxa de IPCA mais 5 e todos aqueles clientes que bidaram acima de IPCA mais 5 ficam de fora, né? Isso é o famoso rateio que tem nas ofertas públicas, Importante. onde a gente tem visto que tem acontecido os rateios, né? E principalmente emissões que não são tão grandes, né? E de empresas muito boas, porque aquela empresa, o investidor final, procurou muito. Então, quando tem uma alta demanda, acaba tendo aquele corte na taxa. Obviamente que tem book, às vezes, né, que a gente chama de book building, né, que é a fase ali de precificação, que também pode reduzir até na própria quantidade. Então, aquele cliente final que bidou a IPCA mais 5, não leva tudo, então leva 80% do que ele solicitou. Para que serve esse mecanismo? Para pulverizar, né? Para dar mais clientes ali, né? Entrando dentro daquela oferta pública final. Perfeito. É como se, por exemplo, eu, você, o PH e o Hajime, a gente entrasse numa oferta pública, só que não tem ali, a empresa ela já vai captar o suficiente apenas com você e o Hajime. Aí eu e o PH ela vai alocar apenas em parte o nosso capital, por Exatamente. exemplo. A gente fica chupando o dedo nessa conversa. Exatamente. Então, isso é importante, porque alguns investidores eles podem entrar na oferta pública e não compreender por que acabaram não alocando o capital completo ali que eles colocaram. E isso também tem uma relação com a taxa, certo, Otávio? Que o investidor efetivamente coloca. Às vezes o investidor ele quer prefixar uma taxa. Então, por exemplo, o cliente final só quer receber IPCA mais 5, né? E a taxa teto é IPCA mais 6. Então, ele fixa a taxa dele lá em IPCA mais 5, ou NTN-B mais um spread, e ele coloca, eu só quero levar se for sair essa taxa ou acima. Se sair abaixo, eu quero ficar de fora e está tudo bem. Entendi. O que a gente costuma recomendar ali, a nossa área de produtos, principalmente para os nossos assessores, analisa a carteira do cliente, vê o que faz sentido para ele, ou se a carteira, se esse ativo, né, o crédito dessa empresa faz sentido, é uma empresa muito boa, a gente recomenda às vezes até colocar a mercado, para o cliente não ficar de fora por conta da taxa. O cliente às vezes liga e fala, não, eu quero entrar nessa oferta porque eu acredito muito nessa empresa, essa empresa é super redonda, não quero ficar de fora em hipótese nenhuma. Então a gente recomenda que ele coloque a mercado, porque ele não está olhando para a taxa em específico, ele está olhando para a companhia como um todo, está olhando como uma estrutura, como, entre parênteses, uma segurança que ele tem para investir naquela empresa. Então, alguns dos nossos clientes colocam ali a taxa a mercado para não ficar de fora por conta da taxa. Lembrando, né, que a taxa a mercado, se sair somente IPCA, o cliente só vai levar somente IPCA e não vai levar remuneração. Nunca vi isso acontecendo, mas obviamente que a gente não pode deixar de falar que pode acontecer para o cliente final.
Perfeito. Pode sair dentro ou fora das expectativas. Exatamente, isso faz todo sentido. Se você trava a taxa lá em cima, muito provavelmente você vai ser subalocado na oferta, ou se você coloca a taxa a mercado, você pode entrar, mas aí realmente vai ficar em função de como que, na média, os investidores estão buscando ali realizar estão colocando as taxas, né? Por isso que, de novo, é importante bater um papo com o assessor e com o especialista. Com né? certeza. Assim, é sempre importante estar conversando ali, porque ele vai passar essa noção, né? Ele pode até passar, às vezes, algum sentimento, alguma coisa, para na hora que você vai colocar ali a sua taxa, né? O que a gente costuma ali falar para os nossos assessores, eu, Hajime, a gente passa uma sensibilidade de como tá aquela oferta em si, se o mercado está trabalhando de uma forma muito forte e mais ou menos o quanto que aquela taxa deve fechar, claro, naquelas ofertas públicas que têm a remuneração como taxa teto. Só para finalizar, temos muito ainda a evoluir, na opinião de vocês, no mercado de renda fixa, por exemplo, quando a gente compara com os Estados Unidos? Com certeza. Apesar de termos evoluído bastante nos últimos anos, o mercado hoje é muito grande, é muito robusto. Tem centenas de papéis com liquidez hoje que o mercado negocia, um volume cada vez maior. Eu acho que vai continuar nessa toada, até colocando questões conjunturais, né? Então, uma coisa que vai fazer ter muita captação de empresas em dívida é o marco do saneamento. Então, vai ter muita empresa de saneamento precisando captar recursos. Então, assim, vai só ajudar a fazer o mercado também de dívida crescer. Só que ainda a gente está bem distante do mercado americano, por exemplo. O mercado americano é um mercado bastante maduro, né? Então, é um mercado que as pessoas já investem nas empresas há muito tempo, há décadas, né? A gente começando agora a ter um histórico aí de, sei lá, uma década, podemos falar assim, que a gente está nessa curva de aprendizado. Só que isso também se reflete até na forma como as ofertas públicas elas são conduzidas. No Brasil, quando uma empresa toma uma decisão, né, contrata um sindicato de bancos para captar o recurso, até que haja anúncio de encerramento da oferta, isso pode levar até um mês ou até mais do que isso. Lá nos Estados Unidos, a gente vê muitas companhias brasileiras que anunciam uma oferta pública na manhã e à tarde já fechou o livro. Ou seja, ela fala, eu quero captar $500 milhões. No final da tarde, ela já está com o recurso ali garantido e fecha o livro. Então, assim, é um outro nível de maturidade, de liquidez, né? Então, obviamente, para chegar nisso, a gente tem um caminho grande a percorrer. Mas não dá para negar que o mercado ele saiu do nada, praticamente, quando não tinha demanda de infraestrutura, para hoje, onde o investidor consegue realmente fazer uma diversificação muito completa em relação a prazo, a emissor, a setor. Hoje, realmente dá para fazer essa pulverização. 5 anos atrás, talvez você fala, talvez nem tanto, mas hoje não tem como não pulverizar. Então é um mercado muito grande que dá essa possibilidade para os investidores. Ele está evoluindo e eu acho que ele vai continuar evoluindo. O que pode acontecer de ter um solavanco é se o BNDES vir a ser usado novamente como instrumento para fazer empréstimos para as empresas de uma forma mais ativa, como foi no passado. Se isso vier a acontecer, é natural que a gente haja uma perda de fôlego desse mercado. Não acho que ele vai sumir, obviamente, mas ele pode sim perder um fôlego e ter um solavanco. Ótimo, perfeito. Pessoal, vamos chegando então aqui à nossa finalização. Nossa, que Passou rápido, hein? Rapidinho. Aqui tivemos um banho de loja a respeito de renda fixa. Queria dizer até que eu aprendi Ofertas muito públicas, nesse aprendi episódio, bastante viu? também. É uma coisa que não está muito no meu dia a dia e deu para lembrar vários conceitos aqui. Exatamente. Show de bola. Vamos aqui para a nossa conversa de elevador ou famoso elevator speech. É mais um bate-bola. Para quem está aqui com escutando, vocês. fez o barulhinho, né? Fez sim. Tem que ter a transição. É mais um bate-bola aqui com vocês, rápido. A gente queria entender o seguinte: na visão de vocês, qual que é o papel do crédito na diversificação do investidor? Vocês acreditam que todos os investidores deveriam ter crédito na sua carteira? Queria entender um pouco mais disso aí de vocês. Eu acho que todos deveriam ter sim. Obviamente, existem perfis de investidor, né? Tem um investidor que é mais conservador, aquele que é mais arrojado. Então, para cada um, né, existe um percentual adequado. Mas eu acho que não tem como não pensar em alocar o crédito privado na carteira. Pelos motivos que a gente falou aqui. Não tem como não pensar num papel isento IPCA mais 7. É uma oportunidade assim que vai passar em algum momento, né? Então não tem como não pensar nisso. E a forma como a gente falou, o mercado se desenvolveu muito. Então tem muito emissor, tem muito setor, então dá para diversificar. Né? Não é antigamente que você tinha
basicamente, o mercado de debênture incentivada era só setor de energia. Né? Antigamente era só, se eu quiser crédito privado, é só setor de energia. Você não tem como diversificar. Mas hoje não, é energia, é saneamento, é hospital, é setor imobiliário, é banco, enfim. Não tem como não conseguir. E isso daí é ótimo, né? Quando você consegue diversificar, como já colocamos aqui também. Se você tiver uma empresa, um título que venha dar default, ele vai ter um impacto muito limitado. Se você coloca 2 a 5% do seu patrimônio numa empresa específica, você vai ter um impacto limitado. Agora, botar 50% do patrimônio, com certeza o estrago vai ser grande. Então, eu acho que é importante nesse sentido, porque ele garante, né, assim como o investidor em ações se preocupa em ter uma carteira, né, o Otávio até comentou, o investidor também pode ter uma carteira de crédito privado e também ter a diversificação. Perfeito. Para mim também, eu acho que todo investidor, pessoa física principalmente, deveria ter essa diversificação e como eu comentei, se você tem uma carteira de ações, por que não ter uma carteira de crédito privado, né? Existem boas empresas, excelentes empresas. Recentemente a gente teve casos de pagando IPCA mais 7, por exemplo, de uma empresa AAA, por exemplo, que não pode ficar de fora, né? Acho que hoje no Brasil, principalmente olhando para a renda fixa, é um marco, né? Acho que todo mundo tem um CDB, tem até na própria poupança, né? Investido, entre parênteses aqui, mas diversificar em crédito privado, investir em boas empresas, em boas remunerações, faz todo sentido, acho que na minha visão, e até mesmo aproveitando ali os próprios juros, né? Juros mensais, trimestrais, semestrais, e compor de acordo com o que você e com a sua expectativa do que você quer fazer com o dinheiro. A construção da renda passiva, igual a gente falou, ela passa muito por ter essa parte de crédito dentro do portfólio. A gente também mais que concorda aqui, né, Taylor? Sim, com certeza. Só para reforçar até o argumento, né, do nível de mercado atual, tem um estudo que eu tinha visto esses dias falando que, tirando alguns anos, né, que isso não se concretizou, mas a grande maioria do tempo isso foi uma verdade, o IPCA mais 6 de taxa sempre superou 100% do CDI. Então, assim, acima de 6 tem que tomar. Resumindo, é isso. Não tem como não pensar em não tomar o papel. Isso é importante. Carregando, quando a gente olha, quanto mais tempo você carrega, a chance de você superar o CDI ela é sempre maior, né? Então, aquilo, IPCA mais 6 por prazo mais longo, assim, é uma oportunidade que não aparece todos os dias na mesa. Eu diria que ela está na mesa há bastante tempo e a gente vem falando disso aqui de forma constante, né, Tela? E vindo aqui para a segunda questão, aqui é mais a indicação de um livro, um artigo, até mesmo um filme, uma série. E aí a gente quer um ligado ao mercado financeiro e um fora desse contexto. Associado ao mercado, talvez seja um pouco técnico, tá? Mas para quem de repente quer entender meio que a conta porque assim, a gente vê, IPCA mais 6, mas como calcula o PU? Né? Que é uma coisa mais técnica. De repente alguém queira. Dá trabalho isso, viu? Só para avisar. É um pouquinho complicado. No Brasil tem algumas regras um pouco. Exato, esse negócio de dia útil aí dá um trabalhinho. Que é um livro chamado Cálculo Financeiro das Tesourarias, que é do Securato, tá? Então esse é um livro que dá um pouco mais de detalhe, como que você faz a conta, né? Nesse nível mais técnico. Não é para qualquer um, talvez quem não quer ver a conta no detalhe, passa longe. Mas quem queira se especializar, acho que é um negócio bem interessante. Eu usei ele até no início da minha carreira, né, para poder dar uma estudada ali. Para mim foi a bíblia inicial ali, foi a minha cartilha inicial ali para aprender a fazer as contas. Então é um livro que eu recomendo bastante para quem quer entrar no nível de cálculo do detalhe do cálculo. Legal. E algum fora de economias, tem algum para indicar? Pode ser filme, livro. Fora da economia, sem nada a ver com economia? Não, pode ter um pouquinho, vai. É difícil daí totalmente, vai. O Rajim parece que ele é daquelas pessoas, a gente brinca, né? Que fala de economia na hora do almoço, na hora da janta, fala com a família. Né? O filho usa HP12C, né? Acho que essa aqui eu vou passar, viu? Essa ficou difícil. Vamos lá, Otávio, ficou pra você. Eu gosto muito do livro do Daniel Kahneman, que é O Rápido Devagar. É um clássico, eu fiz pós em economia comportamental, eu gosto muito desse livro, mas agora falando sem ser do mercado financeiro, ficou difícil mesmo. Aí pegou, né? Tá vendo? O pessoal é workaholic. O pessoal da Ágora é workaholic, o pessoal gosta só do mercado financeiro, só lê livros relacionados a isso. Então vamos deixar passar. Então. Vamos deixar passar dessa vez, a gente vai dar uma colher de chá para vocês. Vai dar uma colher de chá para vocês dessa vez. Bom, pessoal, acho que a gente vai então chegando ao fim aqui do nosso capítulo. Quero realmente agradecer aqui em nome do Bradesco, em nome do Olhar de Especialista, a participação de vocês. Acho que foi um episódio muito rico. A gente conseguiu trazer para os nossos ouvintes desmistificar, né? Sim. Muita coisa relacionada à renda fixa. Então, realmente só agradecer.
Bom, eu que agradeço, obrigado PH e Tailan, acho que foi uma oportunidade única e obviamente estando do lado do Fernando Hajime, que é um monstro aqui da renda fixa, a gente só tem a agradecer e conta aqui com a gente sempre que precisar. Também só tenho a agradecer, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Ótimo. Bom, e você que está nos ouvindo, aqui é o momento merchandise programado, tá, pessoal? Então você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com aquele amigo que gostaria de saber a respeito das maneiras que as empresas podem se financiar. Lembrando que para acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Obrigado.